fechar meu áudio aqui. Então vamos lá, vamos falar aqui de renda fixa, né? Vamos começar a falar aqui sobre ela, caderneta de poupança, né? Então a gente vai ver algumas características da caderneta de poupança que podem aparecer na tua prova, mas são detalhes bem tranquilos, são nada muito difíceis não, tá? Então aqui só uma historinha, né? A caderneta de poupança começou em 1861, né? Foi Dom Pedro II que instituiu ela, né? E ela tem FGC, é um instrumento que vai ter FGC de até 250 mil por CPF CNPJ, tá? E quando a gente fala da poupança, o que mais a tua prova pode pegar no teu pé é sobre isso aqui, tá? As formas de remuneração dela, né? Desde agosto, né, 7 de agosto de 2012, né, a poupança, ela teve uma mudança, né, em relação à Selic. Então, se a taxa Selic for superior a 8,5% ao ano, né, então a poupança vai remunerar 0,5%, tá? Mas é 0,5% mais TR, tá? Ela remunera 0,5% ao mês mais TR, tá? E se for inferior a 8,5%, ela remunera 70% da taxa Selic. Tá? É 70% também mais TR, que vai dar quase nada. Tá? Quando chega assim a ser inferior a 8,5%, a TR da poupança fica igual a zero. Tá? Então, a gente teve um caso aí, quando a nossa taxa Selic chegou a 2% ao ano, a poupança estava pagando, né, mais ou menos 1,4% ao ano. Tá? Então, quando a taxa Selic chegou a 2, a poupança pagou 1,4% ao ano. Imagina você esperar o ano todo para ganhar 1,4%. Né? Então, essa era a situação. Né? Pontos negativos da poupança, né? A gente vai precisar saber. Né? Primeiro, né? A poupança, ela tem o seguinte, ela possui possibilidade de risco de crédito da instituição, ela tem, tá? Ela tem essa questão de risco de crédito, porque a instituição pode falir, mas ela tem lá a proteção até 250 mil. Passar disso, o cara perde, né? Pontos positivos, ela tem liquidez diária, então se o cara precisar do saque, resgatar a qualquer momento, ele consegue, tá? Baixa rentabilidade, né? Por que a poupança tem baixa rentabilidade, né? Por causa do risco, né? O fator que remunera os investimentos, que dá mais rentabilidade para os investimentos, é o risco. Então, quanto mais risco você tem em investimento, maior vai ser a remuneração dele. Ponto positivo é que ela vai ter isenção de IOF e imposto de renda, tá? Isso somente se for pessoa física. Pessoa jurídica não tem isenção, tá? O lado ruim da questão da pessoa jurídica é que a pessoa jurídica só recebe rendimento de 3 em 3 meses, ainda paga IOF e imposto de renda. Então, não tem nenhuma vantagem a poupança da pessoa jurídica, tá? Outro ponto negativo, que aqui no caso é a questão do aniversário, ou seja, foi como eu falei, a pessoa jurídica ela vai receber trimestralmente, tá? Enquanto a pessoa física tem que fazer aniversário a cada 30 dias para poder garantir a rentabilidade, a pessoa jurídica tem que ficar 3 meses para poder garantir a rentabilidade. Então, se você faz um depósito hoje na poupança, né? Hoje, dia 7 de abril, tu só vai ter rendimento na poupança se tu ficar com o teu depósito até o dia 7 de maio. Se não ficar, tu não tem rendimento. Se tu sacar antes, não ganhou nada. Né? É diferente do CDB, que se tu se resgatar, tu vai ganhar o percentual conforme os dias que você ficou. E já a pessoa física, jurídica não. A jurídica tem que ficar 3 meses com o dinheiro parado, né? Não tem cobrança de taxa de administração ou performance, mas também é um lixo de investimento, né? Para investimento é uma porcaria, né? Quando a gente fala da caderneta de poupança, né, as pessoas físicas e jurídicas são isentas dessa tributação, tá? Quem é que... Esse daqui seriam, vamos dizer assim, pessoas jurídicas que até vale a pena a pessoa ter, né, investimento na poupança. Primeiro, condomínios residenciais, né, vale a pena deixar na poupança, porque o risco é muito baixo, e não vai ter incidência de imposto de renda para ela, né? Edifícios residenciais, né? Pessoal que é de condomínio de prédio comercial, né? Instituições aqui definidas pela legislação, né, como de assistência social, pessoal de ONG, colégio, essas coisas assim, aí tem uma certa isenção de tributos sobre a poupança, tá? Então, quando a gente fala dos títulos públicos de renda fixa, né, a gente vem com aquele conceito. Para que serve, ou para que é a renda fixa? A renda fixa nada mais é do que você, investidor, emprestar dinheiro para alguém. Você vai emprestar dinheiro ou para um banco,
ou para uma empresa privada, tá? Ou até mesmo para o governo, tá? E mediante isso, né, essas pessoas que vão pegar o dinheiro com você, eles vão estar te remunerando uma taxa, né? E essa taxa vai ser acompanhada, né, pela taxa Selic, né, que é a taxa média do mercado, tá? Mas aí o que, que acontece também nesses títulos de renda fixa? Eu vou ter também os mercados primário e o secundário. Lembra que o mercado primário é quando alguém que quer emitir o título pela primeira vez utiliza para captar recursos, e o mercado secundário é quando os investidores estão vendendo o título porque eles querem sair da operação, né? Então a gente tem essas duas formas também, igualzinho como tem em ações, né? Então, aqui a gente tem um escopo de como seria essa parte, né, de títulos públicos, né? Então, a gente tem aqui o Tesouro Nacional, né, ele vai emitir os títulos públicos federais, o Banco Central vai vender, vai organizar um leilão que a gente conhece como Open Market, que é um instrumento de política monetária, e vai vender para os bancos que são os dealers, né? Pegadinha de prova. Toda essa operação aqui, ela vai ser custodiada em uma clearing chamada Selic, né, que é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, essa turma aqui vai ser liquidada dentro dessa clearing. Então, a Selic, na tua prova, sempre vai ser utilizada para liquidação de títulos públicos federais. Mas nós temos uma outra clearing, deixa eu ver se está aqui. Tá, não, tá, eu deixei o esquema lá. Vou passar aqui rapidinho. Mas a gente tem uma outra clearing, tá? Que ela serve também para liquidar títulos públicos federais, né? Que clearing é essa, né? É uma clearing onde a gente vai atuar com o Tesouro Direto. Olha lá como é que funciona. O governo também precisa, né, de dinheiro para financiar seu déficit público, tá? Então, ele vai fazer aqui um open market, foi o que a gente viu da Gorinha, e os bancos vão comprar. Se o governo ainda tiver necessidade disso, o governo utiliza o Tesouro Nacional, através do Tesouro Direto, oferece esse instrumento para a pessoa física. Só que a custódia desses caras vai ser feita na CBLC, tá? Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é uma clearing que fica dentro da B3 SA, tá? Então, toda pessoa física, quando compra títulos públicos federais, está negociando lá no ambiente de bolsa de valores, mercado de balcão, tá? Isso é uma curiosidade. E todos os títulos públicos vão ser múltiplos de R$ 1.000, tá? Isso aí é uma característica deles, exclusiva deles, né? E além dessa turma, né, nós vamos ter aqui os títulos privados, né? Nós vamos estudar aqui cada um desses títulos privados, a gente vai entender lá que a instituição financeira normalmente emite esses ativos aqui para financiar uma certa atividade, e vai ter a turminha que vai utilizar esses ativos para captar recursos, né? Então, a gente vai ver ativos de banco, como CDB, LCI, LCA, e nós vamos ver ativos aqui como CRI, CRA, que são de securitizadora. Além deles, né, a gente também tem a emissão de títulos privados por empresas SAs quando elas utilizam para financiamento. Então, a gente vai ter mais essa questão também, tá? E quando a gente fala do tesouro pré-fixado, Paulo, quem é esse cara? Quais são as observações que eu tenho que ter para a prova, né? Quando a gente fala desse tesouro pré-fixado, né, a gente chama de LFT, a primeira coisa que tem que tomar cuidado com a tua prova é que a tua prova ela pode chamar letra do Tesouro Nacional, ou ela pode chamar de Tesouro Pré, ou ela pode colocar só a sigla, né? Letra do Tesouro Nacional, LTN. Aí você vai ter que saber que é um tesouro pré. Qual é a característica dele? É que ele é um título zero cupom. O que é esse título zero cupom? Olha aqui embaixo, nesse fluxo aqui, ó. Ele não tem pagamentos periódicos de juros. Aqui, por exemplo, no dia 1, mês 1, 2, até chegar no final. Ele não tem esses pagamentos. Ou seja, quando eu falo desse título, você investe um valor e vai sacar esse valor lá no final, tá? Então, você colocou R$ 900, vai sacar 1.000 lá no final. Ele já tem a taxa pré-determinada, tá? E ele é sempre negociado com um deságio. O que significa isso, Paulo? Ele vai ter um deságio em relação a esse valor de face dele. Vamos supor que esse título aqui de pré, e ele tem vencimento, tá? Para 1 ano, tá? 1 ano. Olha só o que acontece. Eu vou dizer para ti que a taxa negociada vai ser de 10%, né? Então, olha só, quanto é que esse título vai valer? Né? 10% aqui sobre 1.000, né? O investidor vai pagar aqui R$ 900, tá? Ele vai pagar R$ 900 para no final de sacar 1.000, né?
Quando ele receber esse 1.000, que é a rentabilidade dele, né, vai ser retirado daqui o imposto de renda, tá? É tirado o imposto de renda, tá? O IR. Então, esse título, ele é desvalorizado, por isso que a gente diz que é deságio, ele é vendido com deságio sobre esse valor de face. Ou seja, ele vale 1.000, mas o investidor vai colocar um valor menor do que R$ 1.000 para fazer essa operação, tá? Então, essa é uma ideia, né? Então, o que eu preciso saber para ele ter ido para a prova? Pré-fixado, zero cupom, negociado com deságio. Só isso, tá? Cenários ideais para indicar esse investimento. Eu sempre vou indicar o investimento pré-fixado quando a taxa de juros estiver para cair. Sempre dessa forma, tá? E aí nós vamos para o próximo investimento, né? A letra financeira do Tesouro Nacional. Aqui eu já tenho uma outra situação, ó. A letra financeira do Tesouro, chamada de Tesouro Selic, na tua prova ele pode aparecer com a sigla LFT, né? Já o Tesouro Selic, ele também não apresenta cupons intermediários, então ele também vai ser um título zero cupom, ou seja, você vai investir um valor e vai receber esse valor anualizado, né? Então, normalmente múltiplo de 1.000, ou ele pode ser negociado com ágio ou com deságio. O deságio eu vou desvalorizar o valor de face e o ágio eu vou adicionar, ou seja, eu vou cobrar um valor maior. O ágio eu cobro um valor maior na entrada e o deságio eu desvalorizo o valor da entrada. Eu vou até botar aqui, o deságio eu desvalorizo o valor da entrada. Então, eu cobro uma entrada menor ou uma entrada maior, tá? Então, essa seria a ideia, né? Então, lá na prova, como é que eu vou fazer para não confundir, né, essa LTN, né, letra do Tesouro Nacional, com a LFT, letra financeira do Tesouro? Eu vou ter que saber que um deles é remunerado pela taxa Selic, né? E para conseguir isso, basta eu tentar escrever a palavra taxa. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, taxa Selic aqui em cima, no LFT não dá, mas no de baixo você consegue taxa Selic. Então, você já tem aqui, né, a informação que a LFT, ela vai ser o teu título pós-fixado remunerado pela Selic, né? Tu ainda lembra a diferença do que é pré, o que é pós? Hum? Hein, Stephanie? Hum, faço Pré-fix uma ideia, Paulo. Pré-fixado Só é uma quando ideia. pré-fixado é quando eu digo para ti a taxa, 10%, 15%, 9%. E essa e esse carinha aqui, né, a LTN é pré, tá? É pré. O que é o pós? O pós é quando está atrelado a uma variável, ou está atrelado a um benchmark, está atrelado a uma taxa, né, pós-fixada. Então, por exemplo, é pós o que for CDI, Selic, PCA, IGPM. Então, a LFT é pós porque ela é remunerada Selic, tá? Por isso que a gente diz que é pós-fixada. Ela vai te pagar de acordo com a variação do benchmark, que é a taxa Selic. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vamos ver nosso próximo título público, tá? Essa aqui é a diferença entre deságio e ágio. Isso aqui não cai em prova, mas é bom vocês conhecerem, tá? Olha só, quando acontece uma cobrança de deságio, o governo ele acresce uma taxa, né, na variação da Selic, né, para aferir a rentabilidade do título, né, quando há uma menor demanda do Tesouro, tá? E ágio, ele deduz uma taxa quando a taxa Selic para aferir uma rentabilidade do título de acordo com a maior demanda. Então, quando o governo federal ele precisa de muito dinheiro, né, e ele está emitindo muito título, né, e ele não tem emitindo título demais, ele utiliza aqui, né, o ágio. Ele diminui um pouco a taxa para poder o investidor ter uma remuneração menor. Mas quando ele trabalha com deságio, ele acresce essa taxa para o investidor e ter uma remuneração maior. E o deságio normalmente ocorre quando há uma menor demanda, uma menor emissão de títulos do Tesouro, tá? Essa é uma característica. E aí nós chegamos nas notas, né? Nós temos alguns títulos que a gente chama de Nota do Tesouro Nacional, Série B, tá? Também conhecida como NTNB, mais popularmente conhecida como Tesouro IPCA com cupom de juros, né? Então, quando a gente fala aqui dessa nota, né? Olha a informação que eu vou ter, né?
eu vou ter um título que vai ter múltiplo, o valor dele vai ser múltiplo de 1.000, pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, por aí vai, tá? Ele também pode ser negociado com ágio ou deságio, mas ele apresenta juros semestrais. Então, o que que acontece? O investidor coloca um valor aqui, sei lá, R$ 100, exemplo, né? Porque ele compra cotas desse fundo. Por isso que o investidor, quando ele opera pelo Tesouro Direto, ele pode aplicar até no mínimo R$ 30, dependendo do título, tá? Então, no primeiro semestre, ele vai receber juros, no segundo semestre vai receber juros, no terceiro semestre, até chegar no final do título, tá? O que que é ruim desse título aqui, né? A LFT que nós estudamos e a LFT e a LTN, o investidor só paga imposto de renda no final, porque ele não tem recebimento de cupom de juros, ele só recebe o dinheiro no final corrigido. Aqui, a cada 6 meses, o investidor vai pagar imposto de renda. Então, no primeiro semestre, ele paga 22,5%. Né? No segundo semestre, ele vai pagar 20%. No terceiro semestre, 17,5%. Né? E assim ele vai diminuindo até chegar em 15%. Toda vez que você receber, né, os juros do título público, vai ser debitado, tributado de você a alíquota de imposto de renda da renda fixa. Tá? Beleza. Tá? Então, esse aqui é o Tesouro IPCA. Já já eu vou dizer qual é o cenário interessante. O cenário interessante para investir ele, qual é? Você investe em Tesouro IPCA quando a inflação sobe e a taxa de juros cai. Aí você investe no Tesouro IPCA. Se a taxa de juros está subindo, né, você não investe no Tesouro IPCA porque a tendência da inflação é começar a cair. Né? Então, essa é uma característica. Tá? O próximo título também é Tesouro IPCA, só que com uma característica interessante. Esse Tesouro IPCA, a gente chama ele de Tesouro IPCA sem cupom. Também uma NTNB, a gente chamava de NTNB principal. Olha só a diferença, ela não tem cupons de juros periódicos, ou seja, o investidor ele aplica e vai receber o dinheiro dele só no final, mais juros. Tá? Então, o imposto de renda só vem aqui no final. Eu não vou ter imposto de renda calculado periodicamente, tá? Então, isso é uma característica interessante daqui, mas também remunera IPCA, tá? Isso aqui também remunera IPCA, tá? Deixa eu ver outro. E aí a gente tem a NFT, né, que é um cupom de juros semestral, mas pré-fixado. Então, a cada 6 meses, ela paga, né? É uma taxa já pré-acordada e também, a cada 6 meses, vai tributando, né, o imposto de renda. Então, como é que funciona o imposto de renda para título público federal? Eu vou ter imposto de renda aqui, ó, de até 180 dias, ou seja, de 1 a 180 dias de 22,5%, 181 a 360, 20%, de 361 a 720, 17,5%, acima de 720, 15%. Eu corro o risco de ter IOF em operação com título público federal? Corro, eu posso ter IOF. Como é que funciona? Quando você aplica no título público federal, por exemplo, uma NTNB, a NTNB ela pode ter vencimento de até 5 anos ou acima de 5 anos. Né? Então, se você aplicou, né, e de repente você está precisando do dinheiro, né, você pode vender o título. Se a corretora se interessar em recomprar ou tiver algum investidor no mercado que se interesse em comprar o teu ativo, ele vai comprar pelo preço que vai estar marcado a mercado. Se você vender antes dos 30 dias e tiver lucro, né, você vai pagar o IOF, tá? Até 29 dias. 30 dias o IOF é zero. Então, você tem aí o IOF, tá? Agora, o seguinte, uma coisa que eu tenho que conversar contigo, tá? A gente viu alguns títulos que eu vou trazer aqui a nossa recordação, tá? Vou botar aqui, trazer alguns títulos na nossa recordação. Nós tivemos aqui, por exemplo, a LFT, LTN, tá? A NTNB e a NTNF, né? E você precisa entender muito bem quais são os cenários, né, que você vai recomendar a LFT, a LTN, a NTNB e a NTNF. Né? Quais são os cenários? Tá? O cenário da LFT, para você recomendar, sempre vai ser cenário de alta de juros. Né? Então, ele vai dizer assim, a taxa Selic está subindo, ele vai dizer os juros domésticos estão subindo, então é um ponto interessante para você recomendar, né, a LFT. Né? A LTN você vai recomendar em momentos de queda dos juros. Queda dos juros, né? Então, se a taxa de juros está caindo, a Selic está caindo, você recomenda
né, a manutenção dos juros através de LFT. Né? Para você recomendar NTN-B, né, o Tesouro IPCA, tem que acontecer o seguinte, né, a taxa de juros tem que cair e a inflação tem que subir, né? Subir. Se acontecer esse universo, você vai recomendar lá para o seu cliente, lá na prova, lá, a questão da NTN-B. E a NTN-F? Né? A NTN-F é o mesmo cenário, tá? A NTN-F ela vai ter o mesmo cenário da LTN, né? Você vai recomendar quando houver queda da taxa de juros, tá? Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter? O cuidado que eu tenho que ter é uma pirâmidezinha que eu passei para vocês lá na aula, né? No início da aula, que eu tenho aqui no final da pirâmide, título público federal, né? E, por exemplo, aqui eu tenho CDB. CDB, aqui em cima, né? Se a prova de vocês chegasse lá e dissesse bem assim, olha, eu tenho um título público, eu estou num cenário de alta de juros, né? E o investidor ele quer optar por ativo de renda fixa com baixo risco. Então ele vai optar ou pelo CDB ou por uma LFT. O cenário é alta de juros, né? Quem é aquele que você recomendaria para ganhar mais dinheiro, com mais dinheiro? Seria o CDB, porque o CDB ele é de uma instituição bancária, a instituição bancária tem mais risco de quebrar do que o governo. Então, um CDB, ele traria mais rentabilidade do que o próprio Tesouro Nacional. Então, eu tenho que lembrar daquele conceito de risco de crédito que eu passei para vocês lá no módulo 2, tá? Tranquilinho, Stephanie? Tranquilo. Beleza. E aí a gente vê outros títulos, né? A gente vai ver uma outra coisa aqui também, antes de assumir para os outros títulos, né? Quando a gente fala aqui do Tesouro, algumas taxas são cobradas, tá? Então, olha só o que que acontece. A B3, a Bolsa de Valores, ela cobra uma taxa, tá? De custódia para quem opera no Tesouro Direto, tá? E a instituição financeira também cobra dela, que é a taxa de corretagem. Só que tem um detalhe. Hoje, para qualquer instituição financeira que você for aplicar o Tesouro Direto, a taxa da corretora é zero, tá? Você aplica zero, tá? E a bolsa ela cobra o 0,30 dela em qualquer instituição, tá? Então, para qualquer instituição que você for, a bolsa vai continuar cobrando a dela e a instituição financeira vai fazer o serviço de graça para você sem cobrar nada, tá? Hoje é assim que funciona. Antigamente cobrava-se, né? E aí nós chegamos aqui no painel dos títulos privados, mas do universo das instituições financeiras privadas, né? Então, a gente aqui vai ter bancos, né, que emitem CDB, LCI, LCA, LF e a letra de câmbio. Nós vamos ter as seguradoras que emitem CRI e CRA. Nós vamos ter as debêntures, né, e as notas promissórias que são emitidas por empresas S.A.s. Então, meus títulos privados, eles podem sair dessas três instituições, tá? Lembrando que, né, cada uma, né, tem um motivo para colocar esse título, condições e vão ter lá os documentos que são exigíveis para entregar ao investidor. Então, a gente vai conhecer cada um delas, tá? Cada um deles. Não, o primeiro investimento, né, eu preferi começar aqui pelo mais arriscado, né? O mais arriscado não, os mais arriscados, debênture de nota promissória, mas aí a gente vai conversar com ele. O que é uma debênture, para quem não lembra? A debênture é um instrumento que pode ser emitido por uma empresa SA, tá? Normalmente é uma empresa SA do tipo de infraestrutura, ou uma empresa que trabalha no ramo de energia. Aí, quando eu falo do ramo de energia, pode ser elétrica, eólica, né? Pode ser solar, petroquímica, né? Pode ser do ramo, né, de infraestrutura, na questão de transportes, né? A gente tem aí empresas que cuidam das rodovias aqui no Brasil, pode ser também no âmbito, não é, de educação, pode ser no âmbito de saúde, segurança pública, né, moradia. Então, eu vou ter vários tipos de empresas de infraestrutura que podem utilizar debêntures. A ideia é que seja uma sociedade anônima. Detalhe, pode se emitir debêntures, tá?
Uma empresa SA do tipo aberta, que tem ações negociadas na Bolsa de Valores, e pode-se emitir debêntures em empresas SA do tipo fechada. Só que na tua prova da Anbima, a Anbima só vai dar corda para ti para as empresas SAs abertas, que têm ações na Bolsa de Valores, tá? Então, essa vai ser uma situação. Não há nenhum tipo de seguro ou proteção, ou seja, a debênture, quando ela é emitida, o risco dela é o risco da empresa, ou seja, se a empresa falir ou quebrar, vai ser o risco da debênture. Então, você não vai ter aí, né, uma forma de proteção, algo que vá beneficiar o investidor. Quebrou a empresa, game over aí para os investidores, tá? Mas aí você tem um outro detalhe, só vai ser negociadas debêntures que forem registradas na CVM. Então, tu já tem uma segurança, porque para registrar uma debênture na segurança, a empresa já deve ter passado por uma auditoria, a empresa vai fazer um projeto de investimento, né, e vai ser encaminhado tudo isso para o órgão regulador aprovar. Então, já tem uma obrigatoriedade aqui, né, em relação ao mercado, tá? Quando a gente fala de debêntures, né, as debêntures elas também podem remunerar qualquer taxa de juros, CDI, IGPM, IPCA. Lembra que IGPM e IPCA nós chamamos de índices de preço, porque são inflação. A gente pode ter taxa pré-fixada, então a debênture pode remunerar uma taxa pré-fixada, ela pode remunerar TR, TBF, TJ, antigamente era TJLP, taxa de juros em longo prazo, mas não tem mais. E os pagamentos das debêntures também são cupons de juros semestrais. Então a debênture ela fica muito parecida, né, com o Tesouro Direto. Mas só para te ter uma ideia, por exemplo, hoje no mercado tem debêntures que pagam IPCA, né, mais 6% ao semestre. Tá? Então, por exemplo, tu ganha 6% ao semestre mais o IPCA. O IPCA está rendendo hoje 10,70, né? Então, tu está ganhando 10,70 mais 12, dá quase 22 aqui só numa debênture. Então, a rentabilidade é bem atrativa, é bem interessante a rentabilidade de uma debênture, tá? Acho Lembra, top. maior risco tem que ter uma taxa proporcional ao risco, né? Coisas que a gente precisa saber sobre debênture. Onde que vem essas informações para o investidor? Vem dentro do prospecto. As debêntures, elas podem ter tipos, elas podem ser do tipo simples. O que é o tipo simples? A Stephanie foi lá, abriu uma conta na Finance e disse assim, Paulo, eu quero colocar R$ 1.000 na debênture da Petrobras, e ela é simples. No final, quando essa debênture chegar no vencimento, você vai ter seu dinheiro de volta corrigido por juros. Simples assim, tá? Eu posso ter debênture do tipo conversível. Como é que funciona, Paulo? Você vai colocar R$ 1.000 na debênture, ela vai remunerar uma taxa de juros, esse teu dinheiro vai ser corrigido ao longo do tempo, mas no final você pode optar, em vez de receber o dinheiro, receber ações da companhia, tá? Então, vem ações da companhia em vez de dinheiro, né? Elas podem ser permutáveis, elas podem ser feitas através de permuta. Como é que seria isso? A Petrobras, ela pode ter ações do Itaú, a Petrobras, empresa, pode ter ações do Santander, do Banco do Brasil, de outras empresas no mercado, né? E ela pode lançar uma debênture em que o pagamento dessas debêntures sejam feitas com permuta de ações que ela tem em tesouraria. Então, você pode botar lá R$ 1.000, você corrige dos juros, em vez de você receber ações da Petro, você vai receber ações que ela tem de outras empresas em sua posse, tá? Como pagamento. E eu tenho as ações incentivadas. Essas incentivadas são as que mais atraem os investidores brasileiros, né? Desde 2012. Por quê? As incentivadas, elas são ligadas aos setores de infraestrutura. E, normalmente, né, o governo tem alguma carência, alguma coisa relacionada a saneamento básico ou moradia, né? E quando há uma carência nesse negócio e há uma necessidade, o governo vai lá, isenta a empresa e a empresa pode fazer uma debênture incentivada. Qual é a vantagem para o investidor pessoa física? É que o investidor pessoa física, quando na debênture incentivada, ele não paga imposto de renda. Então, isso aí é uma delícia para quem quer investir. Tá? Normalmente, o BNDES é um dos maiores emissores desse tipo de debênture. Tá? E, afinal, para que é uma debênture? Como eu falei para vocês, ou para você, né? O objetivo da debênture é nada mais, nada menos que captar recursos. Então, a empresa SA ela vai emitir esse papel como se fosse uma confissão de dívida com os investidores e vai dizer, olha, eu vou emitir 300 milhões de debêntures no mercado, a ideia é que cada uma seja R$ 1.000 e eu quero pegar esse dinheiro para financiar a expansão da minha empresa para a região sul para a região norte.
Ou então eu quero financiar uma construção de uma hidrelétrica, uma construção de uma rodovia, uma construção de alguma concessão que depois eu vá vender para o governo. Então, isso aí pode ser uma coisa interessante. Uma observação: instituições financeiras não podem emitir debêntures. Então, banco não pode emitir debênture, nem fundo de investimento, nem corretora, nem distribuidora, nem empresas de cartão de crédito, nem empresas de nada no ramo financeiro podem emitir debêntures, tá? Por quê? Porque a forma de captação dessas empresas ou é depósito à vista, depósito a prazo, ou através de CDB e RDB, né? Então, as debêntures elas são uma causa bem específica de empresas essenciais de alguns setores de infraestrutura, tá? Então, o governo, ele breca isso, tá? Nenhum lugar do mundo permite, tá? As debêntures, né? O governo ele também, as debêntures a gente pode entender como igual como o governo federal faz. O governo federal ele tem obras para fazer, se não tiver dinheiro suficiente na arrecadação, ele emite títulos públicos e oferece juros, prazos para pagar os investidores. A mesma coisa é a debênture na questão dos investimentos, tá? E as debêntures? Olha só uma coisa que era legal. Antigamente, olha quanto é que era para investir numa debênture. Isso aqui é algo que era antigo, né? Você quisesse aplicar numa debênture, você tinha que ter em torno mais ou menos 20 mil reais, né? E aí, em 2009, né, a CVM aprovou um projeto, né, em que permitia com que os investidores pequenos pudessem aplicar numa debênture, né, e a partir de valores de R$ 1.000. Então, hoje você tem debênture até abaixo de R$ 1.000 que você pode aplicar, tá? Já vi de 700, 800, né, para você ter a ideia de juros, né? E essa é uma coisa muito legal, né? A pessoa física aqui no Brasil, tá? Ela vai responder, né, pela alíquota de imposto de renda, né, da tabela regressiva de 22,5% a 15%. Mas os estrangeiros, se você for estrangeiro no Brasil, você paga só 15% de imposto de renda, tá? Tem muito investimento, tem muita vantagem você ser estrangeiro e investir no Brasil e dar mais tributário, tá? As debêntures elas não são padronizadas, então por isso que elas são negociadas em mercado de balcão, fora da bolsa de valores. Por que elas não são organizadas? Porque a empresa ela pode emitir debêntures por séries diferentes e pode cada uma dessas séries ter remunerações diferentes, cláusulas diferentes de contrato, e com isso vai fazer com que os investidores, né, tenham direitos diferentes, né? Mas uma coisa que é legal das debêntures, as debêntures elas têm uma assembleia geral ordinária, tá? Essa Assembleia Geral ocorre uma vez no ano, tá? E quem vai cuidar dessa Assembleia é um cara que a gente chama de agente fiduciário, que é uma instituição financeira que foi indicada no momento da emissão das debêntures, né? O que que esse agente fiduciário quem ele é e o que que ele faz? Ele pode ser uma corretora, uma distribuidora, um banco com carteira de investimento ou um banco múltiplo com carteira de investimento. O que que ele faz? Ele vai fiscalizar a empresa para saber se ela está pegando o dinheiro da emissão das debêntures e está investindo no objetivo que foi compactuado no prospecto da debênture, né? Se era para construir uma usina, se esse dinheiro está indo para a construção da usina. Se era para construir saneamento, se está indo para a parte de saneamento. Caso esse dinheiro tenha sido desviado por alguma situação, ou caso a empresa não tenha condições de honrar os pagamentos dos debenturistas, esse agente fiduciário ele pode acionar a empresa, né, declarando a sua falência, né, o que a gente chama de cross default, tá? Isso é um termo em inglês que vinha na tua prova, mas não vem mais. Por isso que eu digo que a prova da minha já foi mais difícil, tá? Então, eu tenho esse termo cross default, ou seja, que é nada mais, nada menos do que o agente fiduciário, né, intervindo na empresa, né, confiscando os bens dela para poder dar a garantia dos debenturistas, porque existem garantias que as debêntures são asseguradas, tá? Na escritura da emissão da oferta. Então, essas garantias vão ter que ser respeitadas. Mas existem emissões de debêntures que não têm garantia nenhuma. E aí, se a empresa quebrar, o investidor perde tudo, tá? Então, essa é uma situação que tem que ser acompanhada com o risco da empresa, tá? Então, quando a gente fala de debêntures ainda, outras características, elas podem ter qualquer prazo de vencimento. Você tem debênture com 30 dias de vencimento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, e por aí vai. O pagamento pode ser feito de uma vez, forma anual, pode ser semestral, pode ser trimestral, pode ser mensal ou esporádico. Isso aí vai ter que estar definido, né, no prospecto, né? Eu posso pagar juros ou correção monetária,
assim como eu posso também usar inflação, IGPM e IPCA, tá? No vencimento, é possível que a debênture ainda seja convertida em ações, que foi o que a gente viu, né? Ou eu posso receber o dinheiro ou receber as ações da companhia. Eu posso escolher um ou outro, tá? Elas possuem diversos tipos de garantias, nós vamos estudar essas garantias, tá? E as debêntures, elas não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, não tem FGC. Você perdeu dinheiro, não há nenhum sistema de proteção para você, né? Então, quando a gente fala aqui da debênture, né, nós vamos ter um banco, né, que vai ser responsável pela essa emissão de debêntures, que pode ser o banco coordenador ou líder, tá? Esse banco coordenador ou líder, ele é ou uma corretora, uma distribuidora, um banco múltiplo, um banco de investimento, e ele vai montar um consórcio de instituições para fiscalizar essa empresa, auditar essa empresa e emitir essas ações e negociá-las no mercado. Então, ele vai ter um grande papel aí para se executar. E detalhe, ele vai ter que registrar essas debêntures no Sistema Nacional de Debêntures, que é o SND, para que as pessoas saibam, né, ao qual é o cartório que está registrado, né? Então, a gente tem a ideia do que antes da oferta, né, as empresas assumem, né, a responsabilidade, mas depois que a oferta é registrada na Bolsa, a Bolsa fica como a centralizadora dos recursos, a clearing responsável pela liquidação e custódia desses ativos. Então, é responsabilidade da Bolsa checar os ativos antes de fazer a negociação, tá? E no mercado secundário? Tem mercado secundário de debêntures? Tem. Os investidores que não quiserem ficar com suas debêntures podem tentar negociar com um terceiro e repassar essa debênture. Fale, Stephanie. Pensava que ia falar alguma coisa. Alô, Stephanie? Tá aí? Minha Tá internet falando tá igual. caindo. Eu tô falando igual o Robocop. Tá travando tudo. A internet acho que tá ruim. Internet tá caindo. Ixi, não tô entendendo nada. Tu também. Ah, Aqui também tá ruim. tu não tá conseguindo me entender aí, não? Ah, Ixi, vai ser a internet. Quer parar por aqui e a gente continua amanhã? Ou tá muito ruim aí? Falar contigo pelo WhatsApp. Se a internet estiver muito ruim, a gente para aqui e continua amanhã. E eu salvo a aula até aqui onde a gente está. Que é a Stephanie.